Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você está aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever e também ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E é muito importante também que você nos ajude a alcançar mais pessoas compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe aí nos grupos que você participa, envia para pelo menos umas 10 pessoas no privado, convidando essas pessoas para estar assistindo ao Reflexão em Vida desta segunda-feira. Que maravilha poder começar mais uma semana compartilhando a palavra de Deus, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no texto de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1 até o versículo 14, onde o texto nos diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Observe que Jesus, nesse texto, ele fala sobre o princípio das dores. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que todas essas coisas que Jesus falou que estaria acontecendo quando estivesse próximo do seu retorno, de fato estão acontecendo. Nós temos ouvido falar sobre guerra, sobre rumores de guerra, sobre terremotos, sobre fome, sobre tantas outras coisas, sobre a iniquidade, sobre a maldade do ser humano, sobre a inclinação do ser humano em preocupar-se apenas consigo mesmo, destruindo muitas vezes a vida de outras pessoas, pensando apenas nos seus interesses. Mas uma coisa que eu quero destacar e que Jesus fala nesse texto é sobre o surgimento dos falsos profetas, aqueles que se levantariam e viriam em seu nome
para enganar a muitos, como o próprio texto nos diz, versículo 5, Jesus disse, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11, Jesus diz ainda o seguinte, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Bom, nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho tem sido pregado, né? De diversas maneiras, várias maneiras, né? Através das redes sociais, através de movimentos os mais diversos, né? E nós temos visto, né, até o próprio crescimento do número de pessoas que se denominam evangélicas, o número de pessoas que se denominam cristãs, tem crescido, né, cada dia. Mas nós temos percebido, se a gente analisar mais de perto, nós temos percebido que muitos evangelhos estão sendo pregados. Muitos evangelhos estão sendo pregados. Por que eu digo muitos evangelhos estão sendo pregados? Porque está sendo pregado o evangelho da solução de problemas, está sendo pregado o evangelho da cura das enfermidades, está sendo pregado o evangelho da prosperidade, está sendo pregado o evangelho do crescimento pessoal. Mas pouco tem se pregado o evangelho que fala sobre a realidade do pecado, a gravidade do pecado e a necessidade de arrependimento. Quando nós vamos para Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, portanto, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa pregando, é chegado o reino de Deus, portanto, arrependei-vos e crede no evangelho. João capítulo 3, versículo 16, que sem dúvida é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3, versículo 23, que o salário que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 6, no versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o pecado é uma realidade. E a consequência do pecado é o afastamento do ser humano e Deus. Deus, por sua graça e por sua bondade, ele decidiu enviar o Senhor Jesus para que, por meio do seu sacrifício, ele pudesse nos libertar da escravidão do pecado e nos reconciliar com Deus. Ocorre que, infelizmente, muitas pessoas não estão ouvindo sobre isso, não estão pregando sobre isso, não estão aprendendo sobre essa verdade. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 8, ele estava vendo algumas pessoas que estavam se convertendo, supostamente se convertendo ao evangelho. Ele diz assim, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E eles ficaram sem entender, libertar de quê? Nós não somos escravos. Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o ser humano, longe de Deus, está escravo do pecado. E justamente por conta disso, Deus decidiu enviar o seu Filho Jesus para que nos libertasse da escravidão do pecado e nos reconciliasse com Ele e nos levasse de volta ao projeto original dele para a nossa vida, que é vivermos em comunhão com Ele. Então, nós precisamos estar muito atentos, porque não é o fato de alguém estar citando textos bíblicos ou usando a Bíblia Sagrada que essa pessoa está necessariamente pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Como eu disse, há muitos evangelhos sendo pregados. O Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho que aponta para a realidade do pecado e mostra o caminho para a solução do pecado, que é a salvação em Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo ele não apenas aponta
aponta para o problema, mas mostra a solução. Outros evangelhos que estão sendo pregados falam sobre muitos outros temas, mas se esquece do tema principal, que é a necessidade da conversão, necessidade do arrependimento, necessidade da reconciliação do ser humano e Deus. E aí nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho, ele fala sobre a gravidade do pecado, aponta a solução, que é Jesus Cristo, e traz também a esperança da volta de Jesus. E nós estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas estão acomodadas, não estão pensando na volta de Jesus, não estão refletindo sobre a realidade da gravidade do pecado na sua vida, e por isso estão vivendo uma vida, continuam vivendo uma vida de pecado, embora digam que estão vivendo o evangelho. Aquele que está em Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, aquele que verdadeiramente está em Cristo experimenta uma transformação real na sua vida, experimenta novidade de vida e vai viver em novidade de vida. Não há quem tenha um encontro com Cristo e permaneça da mesma maneira. Aquele que está em Cristo experimenta o novo nascimento, o qual Jesus fala sobre esse novo nascimento a Nicodemos, lá em João capítulo 3. Necessário é nascer de novo. Então, o que eu quero destacar nessa manhã? A primeira coisa que eu quero destacar é sobre o cuidado que nós devemos ter com os falsos evangelhos que estão sendo pregados. A segunda coisa que eu quero destacar está exatamente no versículo de número 12, quando Jesus diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. A maldade, a iniquidade, o pecado tem aumentado cada vez mais, a ponto das pessoas estarem, inclusive, cegas espiritualmente, a ponto de não compreender a gravidade do pecado, não reconhecer que é pecadora. Então, muitas pessoas estão esfriando, tendo o amor sendo esfriado, por causa da maldade, por causa do pecado. É por isso que nós vemos a vida sendo tão banalizada e pessoas tirando a vida umas das outras por motivos tão banais. Não existe motivo, na verdade, para se fazer, mas a gente vê motivos cada vez mais banais, não é? A terceira coisa que eu quero destacar é sobre a perseverança dos salvos. Está no versículo 13. Jesus diz que aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E muitas vezes as pessoas leem esse texto, eu já vi pessoas lendo esse texto, inclusive defendendo a tese de que Jesus está dizendo que a salvação é uma consequência da perseverança. Aquele que persevera até o fim, esse será salvo. O grande problema de pensar dessa forma é que, pensando assim, a salvação está sendo atribuída a mérito humano. Ou seja, eu perseverei, então eu recebo a salvação. Eu fiz o que era necessário para ser salvo. Quando, na verdade, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é consequência da perseverança, não é consequência do esforço humano, não é consequência das obras que fazemos. A salvação é resultado da graça de Deus. É claro que precisa da nossa decisão. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso reconhecê-lo como meu Senhor e meu Salvador para que eu possa, então, obter a salvação. Mas não é mérito meu, não é esforço meu, é resultado da graça de Deus. Então, na verdade, a ideia desse versículo 13 é que aquele que é salvo, aquele que verdadeiramente foi salvo por Cristo Jesus, esse perseverará até o fim. Aquele que verdadeiramente foi salvo por Cristo Jesus,
esse persevera até o fim. Então, a ideia não é que a salvação seja resultado da perseverança, mas que a perseverança é resultado, a perseverança é um testemunho da salvação. Não é que a salvação vai ser resultado da perseverança, mas a perseverança vai ser um testemunho da salvação. Aquele que é salvo persevera em Cristo Jesus. Ele mesmo disse, olha, aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Aquele que meu Pai me der, eu não perderei. Ninguém tomará das minhas mãos. Então aquele que é salvo é verdadeiramente salvo. A salvação é dada por Deus por meio de Cristo Jesus, a partir do momento que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ok? E por fim, o versículo 14 diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho chegará a todas as nações. Antes de chegar o fim, o evangelho chegará a todas as nações. Então cabe a nós continuar pregando o evangelho, para que o evangelho alcance todas as nações e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, queridos, que nós possamos refletir sobre isso nessa manhã, que nós possamos hoje estar refletindo sobre que evangelho nós estamos seguindo, né? Qual é o evangelho no qual nós temos crido? Que nós possamos ter cuidado com os falsos evangelhos, que nós possamos manter viva a chama do amor dentro de nós, que nós possamos perseverar como testemunho da salvação que recebemos do Senhor e que nós possamos pregar o evangelho para que todos possam ouvir. Jesus diz, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, finalizando o nosso programa? Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa segunda-feira, começando mais uma semana, compartilhando, ó Deus, a Tua palavra. Obrigado por cada pessoa que está aqui conosco agora, por cada pessoa que vai assistir depois, que a Tua bênção, Pai, esteja sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar, que o Senhor, Pai, bondosamente esteja restaurando aqueles que estão enfermos, salvando aqueles que ainda não Te conhecem, e que a cada momento nós possamos ver vida se rendendo ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, pela provisão, por cada livramento e obrigado, sobretudo, pelo privilégio de podermos conhecer e servir ao Senhor. A Ti nós rendemos o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe e Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Se você não compartilhou, compartilha o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas também com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.